Olá, irmãos. Vamos contar mais uma experiência do nosso irmão Pedro Calvache, irmão Ringo. O tema desta experiência é conversa com membro arrogante da congregação cristã no Brasil. Bom, havia um tal de Elifaz da congregação cristã no Brasil. Ele ficava incomodando o Davi Laureano, que depois de quase 20 anos naquela religião, a abandonou, a deixou, e estava agora estudando com as testemunhas de Jeová. Então, sempre que encontrava o Davi, esse Elifaz, com arrogância, dizia que fazia ancião das testemunhas de Jeová sair correndo. Curiosamente, o nome Elifaz na Bíblia é o nome de um dos falsos consoladores de Jó, conforme Jó 2:11. Então, o Davi marcou uma conversa com Elifaz. Nessa conversa também estava o irmão Marcos, outro ex-cristão do Brasil. Para representar as testemunhas de Jeová foram o irmão Pedro Calvache, o irmão Ringo e o irmão Valdir Camilo. Esses três irmãos tiveram uma conversa com membros da Igreja Batista num vídeo que foi postado pelos irmãos ali no YouTube. Bom, o Elifaz ele levou um ajudante, um membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso é curioso e muito estranho, tendo em vista que os da congregação cristã no Brasil, eles não costumam se unir com outra religião. Mas foi assim como acontecia lá na época de Cristo. Fariseus e saduceus, embora inimigos, se uniam contra Jesus. Para sua total infelicidade, o Elifaz já começou dando um fora. Ele disse: a Bíblia de vocês traduz a palavra parousia. Note a pronúncia que ele inventou, parousia, por presença, e não usa a palavra vinda. Então o irmão Valdir Camilo, sem cerimônia, já apontou os dois erros do tal Elifaz. Camilo disse: para início de conversa, a pronúncia da palavra é parousia, S com som de Z, com acentuação tônica no I. E segundo, a tradução do Novo Mundo usa assim a palavra vinda em relação a Cristo, conforme Atos capítulo 7, versículo 52, que fala da vinda do justo. Marcos fez então alusão à doutrina do inferno de fogo. Então o Valdir disse: bem, como a doutrina é defendida por vocês, da Cristã do Brasil e Quadrangular, quem tem que provar a existência dela são vocês. Então eu pergunto, qual é a origem da palavra inferno? Elifaz, já tendo levado aquele baque inicial de supetão, não se atreveu a argumentar. Com evidente medo e raiva disse: responda você que conhece línguas. Então Camilo passou a mostrar que tal palavra é de origem latina, portanto foi usada para traduzir termos originais em hebraico e grego. E mostrou o sentido dos termos originais que nada tem a ver com tormento eterno. Após isso, o irmão Ringo entrou na palestra de forma retumbante. Ele fez uma pergunta ao Elifaz e o tal Elifaz deu uma determinada resposta. Então, naquele momento, o irmão Ringo disse: ele está dizendo isso agora. Então, olhando para o relógio, Ringo afirmou: daqui a 5 minutos eu vou fazer a mesma pergunta para ele e ele vai dizer que é um mistério. Então, Ringo iniciou uma série de textos bíblicos com explicações inquestionáveis e, ao término de exatos 5 minutos, Ringo fez novamente a mesma pergunta a Elifaz. Qual foi a resposta dele? É um mistério. Como o irmão Ringo tinha mencionado, Ele falou que daqui a 5 minutos ia fazer a mesma pergunta e vai dizer que é um mistério. E foi dito e feito. 5 minutos depois, lá estava ele falando, é um mistério. Bom, irmãos, isso simplesmente foi demais para a assistência desse acontecimento, Ringo cantou antecipadamente o exato instante em que ele iria marcar o gol. E não acertou na trave, afundou a bola na rede. Não havia dúvida de que Pelé é o rei do futebol, pelo menos deixando de lado a opinião dos argentinos. Mas há algo que Pelé nunca fez, dizer a hora em que iria marcar o gol. Mas o Ringo cantou a hora do gol e não errou.
Encantado, o irmão Valdir Camilo se levantou, foi até o Ringo, lhe estendeu a mão e disse: parabéns, nunca vi coisa igual. O Pedro Calvache, o irmão Pedro Calvache, no seu típico estilo espirituoso, né, também apertou a mão do Ringo e disse: estás profetizando? É claro que o velho Elifaz se recolheu com os braços cruzados, cabisbaixo e taciturno, né, como mostra essa ilustração aqui. E dias depois, ele confidenciou ao Davi Laureano: nunca mais vou querer um confronto com as testemunhas de Jeová, pois sofri muito. Então tá aí, irmãos, mais uma experiência real acontecida com nossos irmãos Pedro Calvache, irmão Valdir Camilo e irmão Ringo. Até uma próxima experiência.